bom dia aqui do Tarobá Cidade para você. Fique conosco porque o nosso programa está começando ao vivo. Estaremos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje, 15 de janeiro de 2026. Hoje é exatamente metade já do primeiro mês do ano. Para mim tá voando, não sei para você. Eu queria mandar um abração pro seu Zequinha, que é o pai da minha amiga Luciana Conrado. Ontem a gente esteve lá no aniversário do filho da Lu e que pessoa cheia de histórias, 90 anos de vida aí e sempre uma memória muito lúcida. Um abração pro senhor. Queria mandar outro abraço também pra Mel Onaga. Falei certo o seu sobrenome, Mel? Queridíssima massoterapeuta, ela que falou agora há pouquinho comigo, falou que estava ligadinha, esperando já começar o Tarobá Cidade. Muita gente que acompanha o Primeira Hora e fica com a gente, porque aqui tem informação, tem prestação de serviços, tem também entretenimento, aquela dosezinha e muito bom humor. E tem Edson Neves. E agora às 8h02 já vou dar o meu bom dia para ele. Bom dia, Edson. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom bem. dia para você. Uma ótima quinta. É quinta hoje, né? Hoje é quinta, menina. Eu também já tô achando que é sexta. Perdido. Já achando ontem, eu já achei que era quinta-feira e era quarta e vamos lá. Patrícia, você sabe me dizer quantas pessoas em situação de rua existem no Brasil? Não faço ideia, Edson. Sei que aumentou chutaria? muito na pandemia, mas Quanto não. você chutaria? Olha, Londrina teve uma época que falava assim 1.000 pessoas, mais de mil. Então, agora do Brasil. considerando mais de 5.000 municípios aí, menino, que conta, fala logo essa Muita informação. coisa. Olha só, gente, dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População de Rua, que é um órgão que faz parte da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, apontou que este grupo passa das 360 mil pessoas. Eu ia chutar 500 mil, então são 360. Se essa parcela da população fosse uma cidade, seria maior, inclusive, que duas capitais brasileiras. Rio Branco, capital do Acre, e Palmas, capital do estado do Tocantins. Esse levantamento, Patrícia, foi feito com referência nos dados do Cadastro Único do governo federal, que reúne aqueles beneficiários de programas sociais como Bolsa Família e serve como indicativo das populações em situação de vulnerabilidade. Ainda de acordo com esse observatório, de 2020 a 2021, quando teve o início da pandemia e ainda era a situação mais preocupante da doença, o número de pessoas em situação de rua havia caído, mas em 2022 voltou a subir e vem crescendo de forma contínua desde então. 61% desse total, de pouco mais de 360 mil pessoas, se encontra na região sudeste, quer dizer, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E Espírito Santo? Oi? Espírito Santo também, boa, hein? Mas ali os três, São Paulo, Rio e Minas, são dos três estados que concentram mais pessoas. E para os pesquisadores da UFMG, 4 situações podem explicar esse aumento. Fortalecimento do cadastro único como um principal registro da população em situação de rua, né, e também de acesso a políticas públicas sociais aqui no Brasil. O segundo fator, a ausência ou que não é suficiente, né, a insuficiência de políticas públicas voltadas para essa população, quando a gente fala de moradia, trabalho e educação. Terceiro fator, a precarização das condições de vida, principalmente depois da pandemia. Muita gente não conseguiu se reestabelecer socialmente, financeiramente falando, né, Patrícia? E o último fator, a questão também das emergências climáticas e os deslocamentos forçados na América Latina. A gente estava falando da Venezuela, Sim, né, esses dias, né? A gente sabe que muitas pessoas de outros países da América Latina vêm aqui para o Brasil em busca de melhores oportunidades, não conseguem muitas das vezes e aí acabam se tornando pessoas em situação de rua. Aqui em Londrina, então, o levantamento era esse, né? Não sei se está desatualizado, mas mais de 1.000 pessoas em situação de rua. E acho que essa semana eu vi uma notícia, acredito que seja Curitiba, de que houve o primeiro caso de internação compulsória, que tem aquele outro nome, que foi aprovada a lei aqui. Foi o primeiro caso de uma pessoa, involuntária, uma pessoa em situação de rua e ela teve um internamento. Não estou dizendo que todas as pessoas que estão em situação de rua têm essa questão, né, algum problema com o vício da droga e álcool, né, mas é um grande percentual, né, grande Edson? percentual, Patrícia. A gente não pode generalizar, dizer que toda pessoa em situação de rua tem algum vício.
mais uma grande E você parcela falou para os municípios. 360 mil pessoas, Cascavel deve ter mais ou menos essa população, Maringá. É maior seja... que Foz, Cascavel, Toledo, São José dos Pinhais, Então, muitas cidades é muito aqui do preocupante. Paraná também. Precisamos de mais políticas públicas Com certeza. voltadas a essa e a gente população. percebe que não é uma situação só do Paraná, Não, a nível nacional. com certeza. 8h07 agora, o Tarobá Cidade tem muito mais informação para você. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também mais um pouco dessa expectativa do anúncio da nova tarifa do transporte coletivo. Tem coletiva hoje na CMTU, a Cauana Cardoso já está acompanhando e a gente vai saber então qual a expectativa. Tem gente já especulando valores, novos valores aí. Todos os anos, nessa época do ano, é realmente um impasse, né? De um lado as empresas, de outro lado o poder público e no meio o usuário, que também é o grande impactado aí no valor. Mas a gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho. Falaremos também sobre inteligência artificial versus empregos. Vamos receber aqui o professor Lacier Dias. Ele é empresário, especialista em transformação digital e vamos debater esse tema. E o professor garante que o mercado de trabalho, ele não corre assim tantos riscos. Nossa, vou perder meu emprego para a inteligência artificial? Não, ao contrário. É uma ferramenta, é uma tecnologia e como utilizá-la em benefício das empresas, até para corrigir falhas na gestão. A gente vai entender tudo daqui a pouquinho. O cenário da construção civil em Londrina em 2025. Existe uma tendência nacional de crescimento, mas o grande desafio está, sem dúvida nenhuma, no cenário econômico. E a gente vai receber aqui o presidente do Sinduscom, ele que acabou de ser empossado ali no final do ano, o Sandro Nóbrega. Ele vai dar um panorama que também reflete positivamente nos empregos e na economia da nossa cidade. Hoje é dia de falar de beleza, tem Minutos de Beleza. Vamos ter uma análise de Lau Faustino, de um dos assuntos mais comentados também na semana, que foi o Globo de Ouro, né? A gente nem parabenizou aqui o Wagner Moura, maravilhoso lá na atuação, sou fã desse ator. E vamos comentar os looks das celebridades no tapete vermelho do Globo de Ouro. Cabelo, produção, mulheres ali batendo quase os 60 anos, tipo Julia Roberts, gente linda, maravilhosa, e a gente vai fazer os comentários porque existem significados, existe uma comunicação por trás dessa produção toda. E tem o sorteio, já ia esquecendo, já manda lá sua mensagem, manda no WhatsApp nosso, que é o 3315-1313, tem sorteio hoje, o Lau vai trazer aqui do estúdio RIS e claro, você vai ficar ligadinho com a gente até as 9 horas da manhã, porque o nosso programa tá bem legal, hein? E tá só começando. E voltamos a falar sobre a entrevista coletiva da CMTU para tratar do transporte coletivo aqui em Londrina. A gente conversa então com a Cauana Cardoso, que está no terminal para falar então a respeito desse assunto. Cauana, a CMTU não deu nenhum tema do que seria tratado, né? Diferente de alguns informes que nós recebemos, mas claro que fica essa expectativa de que o assunto seja a tarifa, porque saiu 2025, entrou 2026 e nós não tivemos nenhuma novidade, por enquanto, a respeito desse assunto. Bom dia para você, Cauana. Bom dia, Edson. Eles só informaram que o tema geral da coletiva de imprensa é o transporte coletivo de Londrina, né, que está aí com a tarifa congelada já há 2 anos no valor de R$ 5,75. Esse que foi o valor estipulado, né, na virada do ano de 2023 para 2024. Entre 2024 e 2025 ficou então congelado. Nesse primeiro ano do mandato do Thiago Amaral, ele não fez o reajuste como algumas pessoas esperavam. Passando alguns dados gerais para o nosso telespectador, Edson, o custo geral do transporte no ano passado, né, 2025, foi de 305 milhões de reais, sendo que 128 milhões foram repassados pelos próprios usuários, né, vieram aí da população que paga o bilhete diário aqui do transporte coletivo, e o restante 180 milhões foram provenientes aí dos cofres públicos. Mas para esse ano de
de 2026, a LOA, Lei Orçamentária Anual, prevê um investimento de 118 milhões vindos dos cofres públicos, né? Então, se o valor ele cai de 180 para 118 milhões, a gente pode prever sim um aumento na tarifa do transporte coletivo paga pelo usuário para suprir aí esse valor repassado às concessionárias. Hoje, então, às 10 horas da manhã, a nossa equipe, claro, vai estar presente ali na sede da CMTU para acompanhar, então, a coletiva de imprensa onde deve, aliás, ser anunciado o reajuste do transporte coletivo daqui de Londrina. Edson, Patrícia, com vocês. Tá certo, Cauana, muito obrigado pelas informações, imagens ao vivo do Julinho Bacuri, do Terminal Urbano Central aqui da nossa cidade. Então a gente continua nesse aguardo então de saber quais serão os assuntos abordados nessa coletiva de imprensa e fica aí essa expectativa também de falar sobre a tarifa, porque como nós adiantamos aqui com a Cauana, né, entrou 2026, ninguém mais falou sobre a tarifa, se terá reajuste ou não, a gente sabe da parte financeira também, projetos referentes àqueles créditos parados, né, que a CMTU também estava em busca de reaver essa quantia para conseguir ali fazer a manutenção do transporte coletivo, por isso que é um assunto bem importante. Patrícia. Daqui a pouquinho a gente vai ter um boletim ao vivo também, diretamente da nossa redação. O pessoal, a equipe ali do Bruno Carraro, vai trazer a informação ao vivo caso haja o anúncio dessa nova tarifa, então, do transporte coletivo. Então, fica ligado aí na programação da Tarobá, que mesmo depois que terminar o Tarobá Cidade, a gente tem o Bora Brasil, que é o programa nacional, que por sinal, a Cauana estava lá na participação ontem, e aí a gente vai trazer ao vivo, então, o resultado dessa coletiva e o possível anúncio da nova tarifa do transporte coletivo aqui em Londrina. E eu já vou acionar a Giovana Anselmo, porque agora a gente vai falar de concurso público, né, Gi? Ontem a SES, a Secretaria de Estado da Saúde, publicou um edital, vai ter concurso aí para contratações? Conta tudo pra gente, bom dia. Exatamente, Paty, oportunidades aí para os profissionais da saúde, né? Então, a Secretaria de Saúde publicou esse edital, são mais de 600 vagas de concurso, né? Mais especificamente, 641 vagas. Esse edital, né, já está aberto para inscrições desde essa quarta-feira e elas seguem até o dia 12 de fevereiro. Nós colocamos aqui no portal o link para acessar o edital e aí para a pessoa acessar lá onde ela pode se inscrever. Vamos então às vagas, olha só, das 641 vagas ofertadas, 325 são para promotor de saúde profissional, que contempla diversas áreas aí de nível superior, como enfermagem, medicina, psicologia, serviço social, odontologia, entre outras vagas. As outras 316 são para cargos de técnico de enfermagem, técnico de laboratório e técnico de segurança do trabalho. Esse é o primeiro concurso público da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná desde 2016. Então, uma oportunidade para os profissionais, lembrando, então, que as inscrições vão até o dia 12 de fevereiro. Então, para quem é aí da área da saúde, correr, se inscrever. Quem quiser coletar as informações e acessar o edital, está tudo no portal tarobá.com.br. Obrigada, Gi. É sempre bem-vinda a informação sobre contratações, concurso público, né? Afinal de contas, tem gente aí desempregada buscando uma nova oportunidade, né, Edson? Então, bacana a gente trazer sempre esse tipo de informação aqui no Tarobá Cidade. E tem ainda aqueles concursos da polícia e do Corpo de Bombeiros que a gente já falou semanas atrás também. Sim. Então, o Estado aos poucos vai recompondo o seu quadro de servidores. E Patrícia, um novo balanço de visitantes do Parque Arthur Thomas mostra que o local está fazendo sucesso entre os visitantes. Em pouco mais de um mês depois da reabertura, 30 mil pessoas já passaram pelo local. A média diária vem sendo de 500 visitantes por dia, de terça a sexta-feira. O ápice desse movimento ocorre aos finais de semana, quando 5 mil pessoas aproximadamente circulam pelo parque. O domingo tem sido o dia mais intenso, com cerca de 3 mil visitantes, enquanto o sábado costuma receber até 2 mil pessoas. O único dia de fechamento
ocorre na segunda-feira e a entrada é gratuita. A reforma do Parque Arthur Thomas trouxe de volta aquela referência do lazer para contemplar a natureza e, é claro, uma ótima opção para as crianças que estão neste período de férias. O parque fica na Rua da Natureza 155, no Jardim Pisa, zona sul da nossa cidade, próximo ali à Avenida 10 de Dezembro. Que bom, né, Patrícia? Bons números, a gente falou bastante dessa reabertura do Parque Arthur Thomas, ficou praticamente um ano fechado e a gente vê o espaço. Eu tive a oportunidade de ir lá esses dias em pauta, né, mas a gente percebe realmente que o parque está muito bonito. Eu não fui ainda, Edson, mas eu já tá no meu radar fazer essa contemplação, porque eu adoro esse tipo de lazer também. E agora a gente vai falar do tema que sempre está em alta, né, no mundo, inteligência artificial. E existe um temor também. Será que a inteligência artificial vai roubar empregos? Especialistas, alguns garantem que sim, outros não. Mas como essa tecnologia está cada vez mais presente no mundo corporativo, ela vai ter que ser incorporada e as empresas vão precisar preparar as equipes e as lideranças. Sobre esse assunto, a gente recebe hoje o professor Lacier Dias. Ele é empresário, especialista em estratégia, tecnologia e transformação digital. Olha que currículo vasto, Lacier. Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Lacier, é sempre essa coisa assim da polarização. De um lado, inteligência artificial e do outro, empregos humanos. E não é bem assim, né? Você defende? Então, bom dia, obrigado pela essa oportunidade de esclarecer. Então, não há uma competição, tá? Existe muito barulho, muitos magos da internet prometendo coisas que, de fato, a IA ainda não faz. E a gente nem sabe se ela vai chegar a fazer determinadas atividades. Mas o que a gente tem observado é que, de fato, serviços que são muito repetitivos, análises que às vezes eram muito complexas, que a gente demorava semanas fazendo, ou departamentos que recebem uma grande volumetria de dados. Por exemplo, você abre uma vaga de emprego e aí você recebe lá 80 currículos para você analisar. O pessoal tinha que analisar um por um dos 80. Hoje você pode pedir que a IA leia os 80 currículos e compare com a vaga que você quer e minimamente ranqueie esses 80 currículos para que fique mais fácil a análise. Então, esse tipo de trabalho, de fato, vai ser diminuído. Só que a moeda mais importante negociada com a IA é o tempo. Então, a gente costuma estimar que uma pessoa que está começando agora a utilizar a IA, ela vai ganhar em torno ali o trabalho de 1 hora, ela vai reduzir para uns 30 minutos, 35 minutos. Conforme a pessoa for ganhando mais habilidade em usar a IA, esse serviço vai diminuir ali para uns 25, 20 minutos. Mas o serviço ainda precisa ser feito. A análise humana ainda precisa ser feita. O senso crítico ainda precisa ser imputado naquilo ali. Então, o humano não vai ser dispensado e a IA vai fazer toda essa análise. Eu não acredito nisso e as implantações de IA que eu participo na minha empresa e que eu acompanho os trabalhos feitos pelos colegas de doutorado, pelos colegas das áreas de implementação mais severas de IA no ambiente corporativo, a gente sempre valoriza o fator humano como o fator de análise final. Agora, boa parte do serviço operacional, de fato, vai ser diluído pela IA. Historicamente falando, sempre existiu esse alarmismo, esse senso de urgência, porque estou com 31 anos, tá, gente? Vocês têm mais experiência de vida até do que eu, mas na questão, por exemplo, do computador, nos anos 90, quando os computadores começaram realmente a entrar nesse mundo corporativo, tenho vagas lembranças de não, porque agora os empregos, muita gente vai ser demitida porque o computador vai fazer tudo. E não foi bem assim. Olha, você tocou numa tecla super importante. Eu sou um pouquinho mais velho que você. Eu dei aula de pacote Office, lá no meio dos anos 90. E era muito engraçado que as pessoas tinham esse medo. Principalmente nossos amigos contadores. Porque falavam assim, nossa, eu tenho um livro aqui que eu faço tudo e agora o Excel vai fazer tudo para mim. E não aconteceu isso. O Excel, na verdade, deu para ele o quê? Mais tempo. Para que ele pudesse desempenhar outras atividades. Então, o mercado está sempre em evolução. Certo. Né? Lacier, como que a gente pode utilizar, então, essa tecnologia, principalmente falando de gestão, né? Você fala também sobre isso, para corrigir falhas de gestão. O que significa isso e como que empresários que estão acompanhando a gente agora podem também utilizar? Olha, principalmente o pequeno e médio, tá? Que são
a maioria dos empresários no Brasil, tudo aquilo que, dependendo de análise, for de forma muito repetitiva ou demandar muito tempo, ele vai ter um parceiro novo, que é a IA, para ajudar ele a fazer isso. Agora, quando ele tem que fazer one-on-one para dar um feedback para o colaborador dele, é ele que tem que fazer. É ele que tem que interpretar a necessidade daquele colaborador. E aí, por isso que eu falo, a IA, ela negocia com você a sua moeda mais crítica, que é o tempo. Então, em vez de você ficar, eu tenho que analisar um relatório, eu tenho que analisar meu DRE, eu tenho que fazer uma análise de mercado, eu tenho que entender como é que está o comportamento, eu gasto, na minha semana, 10 horas envolvido com isso. Vai gastar 2. E aí ele vai ter 8 horas a mais para olhar para as pessoas, para olhar Desenvolver melhor o lado humano, então. Desenvolver melhor o lado humano, entendeu? Prestar atenção melhor no cliente, prestar atenção melhor no acabamento de um produto, numa entrega de um serviço. Então ele vai poder se aproximar um pouco mais das áreas de relações humanas, das áreas de relacionamento com o cliente, principalmente, e aquela parte mais chata do ser empresário, que são todas as análises de mercado, todo o comportamental financeiro. Agora a gente tem essa questão da mudança de imposto no Brasil, todo esse arcabouço que todas as empresas têm por trás do glamour de ser empresário. Isso pode ser muito bem auxiliado pela IA. Não vai substituir, mas vai devolver para ele boa parte do tempo que ele gastava com isso. Uma das IAs, acho que mais populares aí, para quem também está do outro lado, que é o consumidor, é o atendimento, né? Às Sim. vezes você está ali no WhatsApp, você está falando com uma inteligência artificial, com o seu banco, com o seu plano de saúde, etc. E existem reclamações, né? Porque a IA, às vezes, a inteligência artificial não é tão inteligente assim. É aí que está o bug, entre aspas, e que a inteligência sempre vai ter que ser aprimorada e não vai substituir o humano. Então, você tocou num ponto importante. Quando você entra numa inteligência artificial dessa, que está muito mais parecida ainda com automação Isso. do que com inteligência artificial, tá? Porque, por exemplo, os teleatendimentos já existem há mais de 10 anos. Só que existe um glamour do marketing de transformar tudo em inteligência artificial para poder ser mais comercial. Mas independente desse viés, quando você tem alguma coisa que é pragmática, por exemplo, eu quero entrar lá e pegar uma segunda via de boleto. Eu não preciso interagir com a pessoa para pedir a segunda via de boleto. Só o meu CPF muitas vezes é o suficiente para que ele me dê uma segunda via de boleto, né? Ninguém vai ligar para lá querendo pagar uma conta no meu nome, né? Se alguém quiser fazer isso, fica à disposição. Então, mas assim, ninguém vai lá ligar para o meu plano de saúde e falar assim, não, vem aqui pegar um boleto, vou pagar o boleto do professor Lacier. Não vai acontecer. Eu mesmo vou ter que pagar esse boleto. Então, esses trabalhos que são relativamente necessitam de dados pobres, né, de poucas informações, esses dados são rapidamente substituídos por automação. Mas quando eu estou com um problema e eu preciso de fato que a outra pessoa entenda o meu problema para que ela me ajude a tomar a melhor decisão, aí você não tem como não lidar com o humano nesse aspecto, né? E existem diversas atividades onde as pessoas querem fazer interação. Por exemplo, eu tenho aversão total à IA de venda. A IA não vai conseguir por mais que eu queira comprar, a IA não vai conseguir me convencer a comprar aquele a não ser que assim, eu faça a compra mecânica igual a gente faz no e-commerce, né? Tipo, eu vou lá, olho, eu quero comprar esse equipamento na minha casa. Tá bom, eu já sei o que eu quero comprar, eu já li sobre aquele equipamento, eu vou lá e compro. A IA não precisa me vender. Entendi. Agora, alguma coisa que dependa de uma venda, de um approach, você não consegue tirar isso da mão do ser humano, eu acho uma possibilidade muito pequena. Professor Lacier, muito obrigada e, né, em dobro, né? Porque, ufa, não vamos perder os empregos. Não, estamos longíssimo disso. Obrigada pela presença, viu? Bem-vindo. Eu que agradeço, fico à disposição. E só para finalizar e tranquilizar as pessoas, é importante que você aprenda a trabalhar com a IA. Porque ela vai te trazer de volta uma moeda importante, que é o tempo, e aí você usa esse tempo da forma que você julgar mais adequado. Obrigada, viu? Muito obrigada pela presença. É isso, né? É isso, e a gente percebe, né, Patrícia? Vamos ser amigos da tecnologia, aliados da tecnologia e melhorar nossas relações humanas, que é muito importante também.
E esse tema sempre vai estar aqui no Tarobá Cidade, porque é tecnologia, eu amo falar sobre tecnologia e também a gente precisa estar sempre inteirado com isso. 8h26 já, Edson, então você, meu filho, vai ter que produzir, senão a Luciana Miyazaki me mata. Vou para a redação, ficarei alguns minutos, gente. Se eu aparecer na redação, estarei lá ainda, mas depois eu vou para a rua. Mas o Tarobá Cidade continua. Agora, 8h26, a gente ainda vai falar sobre o cenário da construção civil agora para 2026 e tem o nosso Minutos de Beleza, com o sorteio aí do Lau Faustino. O que será que ele vai trazer de bom hoje, hein? Não sai daí não, eu volto já. 8h28, Tarobá Cidade de volta para dar aquele recadinho para você. Termina hoje o prazo de pagamento à vista ou da primeira parcela dentro de todo o cronograma do IPVA 2026 aqui no Paraná. Os proprietários de veículos com final de placa 9 e 0 precisam ficar atentos, então, por conta desse prazo de hoje. Quem optar pela quitação integral garante o desconto de 6% sobre o valor total. Também é possível parcelar o imposto em até 5 vezes, só que aí sem o desconto. Veículos com outros finais de placa já tiveram prazo de pagamento em dia, desde o dia 9 de janeiro, né? Então, para você, terminou o prazo hoje, né? Termina hoje o prazo, os outros finais já tiveram os prazos aí finalizados. Para quem pagou em dia, agora para quem atrasou, tem multa e é de 0,33% ao dia, mais juros de mora, de acordo com a taxa Selic, e depois de 30 dias de atraso, esse percentual fixado é de 20% do valor do imposto. Então, recadinho dado para você que tem final de placa 9 e 0, vai lá no site do Detran, já emite a sua guia, sabendo que não tem outra forma de você emitir a guia, e o importante é você entrar no site para evitar golpes também, porque a Receita Estadual está enfatizando bastante esse alerta aí de golpes que infelizmente tem também em relação ao nosso IPVA 2026. E agora é a hora do nosso quadro Minutos de Beleza. Minutos de Beleza, com Estúdio Rice. Bom, domingo teve o Globo de Ouro, foi também um dos assuntos mais comentados, né? Não só na segunda-feira, com a premiação aí do Brasil, acima de tudo, 2 prêmios importantes para o cinema brasileiro. Wagner Moura, maravilhoso, também recebeu o prêmio de melhor ator. E o que chama sempre atenção nessas premiações são as celebridades que circulam ali no tapete vermelho do Globo de Ouro. E quem vai comentar é outra celebridade que está aqui no sofá da Hebe, né? Como ele costuma dizer. É o sofá da Hebe, mas a celebridade, obrigado. Que é o Lau Faustino. Tudo bem, bom dia. Bom dia, Lau. Bom dia a todos que estão assistindo. Foi um espetáculo mesmo, parabéns pro Brasil, né? O cinema brasileiro sempre surpreendendo cada vez mais mundialmente. E vamos começar então, a gente já tem aqui a primeira celebridade, que é a Pamela Anderson, que inclusive você já falou sobre o cabelo dela. Eu só não entendi se é um coque ou se é um curtinho. Então, esse cabelo não mostra atrás. Esse é um coque, tá? Ela tá com o cabelo mais ou menos no comprimento do seu, para mostrar que cabelos médios a curtos podem ser feitos penteado. Uma franja lateral e atrás aquela famosa banana que a gente falava antigamente, sei. Tá? Que é um torcido para dentro, com os grampos embutidos, fica sofisticado e muito bonito. E ela continua no minimalismo da maquiagem. É verdade. Na verdade, ela tirou a maquiagem, mas dessa vez, nesse evento, ela tá um pouquinho maquiada, mas ela tá pregando, levantando a bandeira da não maquiagem. Uhum. É uma atitude isso, É né? uma Como atitude, eu falei, é uma um ato comunicação político de algo. dela, eu acho. E ela é E maravilhosa. ela tá linda, ela- com 58 anos, uma mulher maravilhosa, belíssima. Pamela Anderson, né? Agora tem uma, vamos ver, essa mais novinha, a Selena Gomez, eu achei muito legal esse look dela, porque remete a um glamour lá, sei lá, Isso. anos... Ela tá no old hollywoodiano, que a gente chama, tá? Que é o Hollywood antigo, dos anos 40, 50. Ela tá realmente vestida, maquiada e penteada para homenagear as divas dos anos 40 e 50 do cinema. Ah, foi proposital. Foi proposital. O maquiador dela disse isso, o cabeleireiro também, e a roupa diz isso também, do aspecto de ombro a ombro, do voar, dessas coisas todas.
E ela foi fazendo essa homenagem mesmo do Old Hollywood. Esse é o estilo, que é um cabelo, é um bob, né? É um curto, mas é bob. Numa linhagem reta, muito bem polido, que é o polimento exclusivo dos anos 40 e 50. E ela tava muito linda e ela fez essa homenagem, eu achei incrível. A gente pode usar hoje em dia? Eu vou num casamento, eu quero colocar esse cabelo. Com certeza. Os polidos são muito bem-vindos. Muito bem-vindos mesmo. Vamos ver a próxima atriz? A gente só selecionou a atriz. Vamos ver se a gente sabe falar o nome de todas, Minha, né? A minha gosta. A Mai, eu acho. Acho que é Mia, né? Minha. Não, então, ela tá totalmente despojada, mostrando, valorizando a franja, né? É um longo, teve muito cabelo longo, mas a gente já falou bastante de cabelo longo. Essas fotos foram muito bem selecionadas, né? Pra mostrar também uma maquiagem clássica, né? Numa franja bem despojada. Essa franjinha que tá super em alta, pode ser usada em qualquer idade e quase todos os tipos de rosto. Ah, muito importante falar isso, porque ela é mais jovem, essa atriz. Mas dá pra uma cinquentona aí usar. É o que eu falei, eu vou até fazer um especial sobre franjas, pra gente mostrar isso. Você tá prometendo já faz uns dias. Agora, essa deusa. E essa daí, olha, merece a gente se reverenciá-la mesmo no tapete vermelho. Ela eu sei que tem 58 anos mesmo. E esse tom de cabelo é que chamou bastante atenção. Então, ela tá no cabelo, que a gente já falou no outro programa, até da Virgínia aqui no Brasil, que é o cabelo com fundo aberto, num dourado intenso. Esse vai lá para um acobreado, chega a ser. Pra você ver, o cabelo solto, uma festa nessa... tem que ir de cabelo preso? Tem que ir de cabelo... Não, você pode ir de cabelo solto, desde que ele esteja com um bom corte. Olha que corte harmonioso pro rosto, que franja aberta, bem trabalhada. Né? Tem pontos de luzes ali, em lugares estratégicos para dar luminosidade. E a maquiagem também tá bem clean. Bem clean, bem suave, porque a Julia Roberts, ela é o sorriso. É verdade. A maquiagem dela é o sorriso. Então, se ela for muita maquiagem, ela vai apagar. Porque a Julia Roberts é o sorriso. E olha como esse cabelo tá lindo, gente. É super tendência. Eu, quando estava selecionando as fotos, eu pensei exatamente o que você falou. Nossa, parece que ela se arrumou em casa até, que ela nem passou pela produção toda, que a gente sabe que passou. Mas que é o menos é mais, É o menos é mais, pra mostrar que é um bom corte. E uma cor certa, que casa com a tua pele, que combina com a tua pele, vai fazer toda a diferença num evento desse. A Dina que fala, Ortega? Ortega. Ela tá de Wandinha, né? A Wandinha tá de Wandinha. A diferença da Wandinha é que ela tá usando o efeito sem sobrancelhas. Tá. Esse efeito, já falei também, e continua em evidência, que é para não demonstrar expressão. É proposital também. Então, muitas pessoas estão descolorindo sobrancelhas. Elas não depilam, elas descolorem. Tá? É uma tendência... para deixar um olhar gótico. Ela é meio gótica no visual por completo. Ela está usando um modelo gótico. Um cabelo também é um estilo bem gótico. Um preso com dividido no meio, com as laterais soltas. Essa menina, ela tem esse estilo de Wandinha que muita gente gosta e faz muito sucesso. Você tem que respeitar o seu estilo, né? Isso que é o segredo também, né? Vamos ver a próxima ali. É a Emma Stone. Achei esse curtinho maravilhoso. Esse cabelo é o cabelo do momento. Temos a apresentadora Patrícia Kiosk, que está com o cabelo muito parecido. É o cabelo do momento. Esse cabelo foi muito falado. Pode ver, lavou, secou, saiu bela. Né? Foi. A cor foi muito bem escolhida, valorizou o olho dela. Ela tá linda, pouca maquiagem também. Você viu que tá todo mundo com pouca maquiagem, Eu ia né? comentar isso. Todas as atrizes, menos a Wandinha, não sei, né? A Wandinha é porque o efeito gótico dá uma coisa bem mais pesada, Mas né? as demais, assim, ficaram com aquele visual, assim, que, acordei pele assim. bonita, isso. Uma pouca luminosidade, um batom mais cor de boca. Ficou linda também. E eu amei. Esse cabelo tem que vender muito. Ele tá muito bonito. Inspirem-se na Emma Stone e na Patrícia Kiosk, viu? Isso. Vamos ver o próximo look aqui. Ariana Grande. Essa menina também é linda. Ariana Grande de Ariana Grande, né, gente? Sim. Mas o que eu gostei é que ela voltou a usar maquiagem. Porque depois desse período dos filmes que ela fez, esses 2 filmes, ela entrou no personagem e ficou... Um personagem de pouca maquiagem, delicadinha, quase uma fadinha, né? Aí ela voltou a ser Ariana, o rabo de cavalo da Ariana Grande, pra mostrar que rabo de cavalo sempre vai ser moda.
E tá? é chique, né? Porque, gente, chique. Globo de Ouro e ela tava com rabo de Um cavalo. rabo de cavalo. É a marca da Ariana Grande? É a marca da Ariana Grande. Ela poderia mudar para chegar diferente nesse evento? Claro. Mas não, ela quis mostrar, ou o profissional que fez o trabalho dela, que o rabo de cavalo está tão em evidência quanto qualquer outro penteado. E mostrando a diferença que esse rabo de cavalo ela tá com a frente polida. Ah, tá. Ela tem a divisão Polida bem é feita. esse- Polida é quando tá bem lisinho, bem Entendi. certinho, quase um efeitinho de gel, Ah, tá. de wet hair, uma coisa assim. Entendi. Linda, maravilhosa. Essa daí, a Amanda... Ai, como é que fala isso? Aqui, ó. Tem cola pra Ah, gente. É, Seyfried. então você fala o sobrenome e eu só vou Cia olhar esse Fred. cabelo. Tá bom. Esse cabelo também, inspirado nos anos 40, tá? É um coque trabalhado. A gente tem ali o polimento, que eu vou voltar a falar sempre. Esse polimento com essa ondulação, que era marcada com presilhas para deixar, e deixava sim. secar, era todo trabalhoso. Hoje a gente tem equipamento para fazer isso, que é o Triondas, é tipo um babyliss diferenciado. Então, para mostrar que ela também foi no glamour old hollywoodiano. Ah, tá. Porque o cabelo dela é mais comprido, É mais né? comprido, Tá isso. de coque. É um coque fechado, um coque bailarina fechado baixo. E esse polimento da frente que ficou maravilhoso. Todos os looks usáveis, eu só não usaria o da Vandinha, porque eu não sou gótica, mas Então, é isso que a Vandinha, gente Ariana quer Grande, mostrar. Ariana Grande, eu brinco sempre com isso. Ô, Lau, eu sempre tô falando aqui no começo do programa que você vai trazer sorteio e a mulherada já começa a acessar. Você vai fazer um sorteio Vamos assim, fazer hoje. então um corte com nutrição intensiva Um do corte. produto Beauty Mix, que é um produto muito bom. Com nutrição intensiva, um corte com nutrição intensiva. Então você vai entrar lá, você pode entrar no Instagram do Tarobá Cidade também, ou no WhatsApp 3315-1313. Lá no final do programa a gente vai falar então o resultado desse sorteio. E o legal, hein? Quando você vai no salão, a gente vai começar a mostrar você lindona aqui, como é que você ficou depois de passar lá pelo estúdio Risse Cabeleireiros. Obrigada, Lau. Eu mais uma vez. agradeço a audiência de todos. Muito obrigado. Muito obrigado em nome do Estúdio Iris também. Então tá, amanhã, cedinho, 7 horas da manhã, tô lá. E agora eu vou falar do Estúdio Risse pra você, claro, que é o salão que tá no coração de Londrina, que é um lugar onde a beleza ganha vida, cada detalhe é pensado pra você. É um salão de beleza aqui no centro da cidade, Rua Mossoró 605, entre a JK e a Paranaguá. Gente, tem gente me perguntando, mas onde fica? É numa galeria bem lindona ali, tem uma loja na frente que é da Lu Moreira e o Estúdio Risse tem lindo ali, toda a entradinha, tem estacionamento próprio e aquele ambiente de bom gosto, climatizado e serviços de excelência, cabelo, penteados. Se você gostou de algum penteado desse aí, quer fazer em alguma formatura, agora temporada de formatura, já fala, ó, já vi lá no Tarobá Cidade, eu quero que o Lau faça um penteado igualzinho. E a Daiane Riz também, que é especialista em penteados. Unhas, inclusive alongamentos, maquiagem, alongamento de cílios, massagem terapêutica, micropigmentação e design de sobrancelha. O Estúdio Risse também é especializado em noivas, tá bom, noivinhas? Conta com espaço exclusivo lá, é lindo o espaço das noivas, para que o grande dia seja lindo, completo e perfeito. Todo cuidado personalizado para você brilhar, tanto no seu dia a dia, nos seus eventos ou no altar. Anota aí o WhatsApp, daqui a pouquinho o salão abre às 9 horas, mas já salva o WhatsApp, você já manda mensagem na hora que abrir o salão, o pessoal já te atende por lá. 43 984 21 21 80. Você também pode agendar pelo telefone fixo, que é o 43 3336 2452. Siga o Estúdio Risse também no Instagram, @Estúdio Risse, agenda lá o seu horário e viva a experiência de se sentir única. Vamos voltar então agora com a Giovana Anselmo, falando da previsão do tempo. Gi, conta aí pra gente, tem previsão de chuva. Ontem mais uma pancada, né, tipicamente de verão, mas o sol não se escondeu, ele continuou, persistiu ali mesmo durante a chuva, pelo menos aqui na região central.
É isso mesmo, Paty. Chuva em grande parte de Londrina, né? Quase todas as regiões viram aí essa pancada de chuva nessa quarta-feira e teve até arco-íris, justamente como você falou, sol e chuva, e segue essa expectativa. Ontem a gente tinha uma previsão de pouca chuva, né? Um acumulado baixo, e hoje menos ainda, cerca aí de 2 milímetros, mas deve ser aí a mesma situação, uma pancada de chuva durante o dia e o sol deve continuar. Nós vamos ver então a previsão para o Paraná, né, para a gente ver como ficam as regiões, se tem chuva, continua essa chuva em grande parte aí do estado, ou se a chuva dá uma trégua, olha só. Então a gente tem menos chuva, né, nessa quinta-feira, Londrina ali com um solzinho, mas fica essa situação, podem sim ter pancadas de chuva ao longo do dia, Maringá com chuva também, ali a região dos Campos Gerais, Curitiba e o litoral. De resto, temos então um dia de verão, né, sol, e vamos ver em detalhes a previsão aqui para a nossa cidade, para Londrina, as temperaturas para os próximos dias, qual é a expectativa? Hoje máxima de 28 graus, como falamos aí, cerca de 2 milímetros de chuva é o esperado. Sexta-feira continua a chuva, com um pouquinho mais, né, calor, máxima de 29 graus, o que se mantém no sábado. No domingo pode ser aí que não tenhamos chuva, máxima de 28 graus. Na segunda-feira a chuva volta. A gente vinha falando que na semana que vem podíamos ter aí, né, menos chuva, mas temos aí uma previsão de segunda-feira chuvosa e 26 graus. Paty, essa então é a informação da previsão do tempo. Só queria lembrar que nós estamos então acompanhando aí uma coletiva que vai acontecer da CMTU, que pode trazer atualizações sobre o valor da tarifa de ônibus. Então, a qualquer momento, a gente traz essa informação para quem está acompanhando a Tarobá. Obrigada, Giovana Anselmo. A gente já deu esse recadinho também. A Giovana lá de plantão também para trazer o novo valor da tarifa do transporte coletivo em Londrina. Agora, 8h44, a gente vai falar sobre construção civil. No Brasil, existe uma projeção de retomada gradual de crescimento, impulsionada por tecnologia, sustentabilidade, foco em eficiência, apesar do grande desafio que é o cenário econômico. Sobre esse assunto, estou recebendo aqui hoje o Sandro Nóbrega, que assume o Sinduscom recentemente, em dezembro, né, Sandro? Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Patrícia e telespectadores. É uma honra estar aqui com você hoje. Honra nossa, e para falar de um assunto que eu também gosto muito, que é a construção civil, é um dos pilares da economia, inclusive aqui em Londrina, né, Sandro? Perfeitamente. O segmento da construção civil na nossa região representa algo em torno de 15% do PIB regional. Então, ele tem uma relevância grande, em decorrência até dos seus efeitos distributivos, né? Os efeitos colaterais positivos que tem na nossa economia. Qual é a tendência para 2026? Até considerando também programas governamentais, né? Como o Minha Casa Minha Vida, isso também ajuda a alavancar. É um cenário que você enxerga de uma forma positiva? Sim. A queda da taxa de juros projetada para este ano, as boas perspectivas, né, de queda da Selic aí até alguma coisa ao redor de 12%, de uma forma otimista, né, até o fim do ano. Cada ponto percentual de queda representa milhares de famílias que vêm para o mercado consumidor, né, desse produto caro, né? Caro nos dois sentidos, né? Tanto de valor quanto para as famílias, né? E o Minha Casa Minha Vida, tanto o Minha Casa Minha Vida quanto o financiamento para a classe média tem reflexos positivos em decorrência dessa queda da taxa de juros. E Londrina, a gente vê pulverizado assim, vários empreendimentos também do Minha Casa Minha Vida. Perfeitamente. Tem um prognóstico muito bom este ano para o Minha Casa Minha Vida. Tem muitos projetos em andamento. Em todas as regiões da cidade, e isso também está se espalhando um pouco para os municípios dos arredores. Ah, que legal. O Sandro, e a gente vê também as grandes construtoras, elas com muitos lançamentos, e inclusive aqui na região central, eu percebo que elas estão voltando um pouquinho, né? Claro que em comparação a uma Gleba Palhano ou ali na Zona Leste, aquela região ali da UTFPR, que também cresceu muito, mas em todos os lugares também grandes lançamentos de empreendimentos de alto padrão, por exemplo. É verdade. As nossas construtoras, elas estão agindo em todos os níveis socioeconômicos. Então, nós temos o alto luxo, temos a classe média alta,
né, também Minha Casa Minha Vida, todos os segmentos estão sendo contemplados, né, com esses investimentos. E o centro da cidade, ele, como tem havido um movimento de retorno ao centro, e tem muitas famílias também que preferem o centro, né, trabalham no centro. Então o centro começou a ter novamente a atenção das construtoras. Também tem outros fatores, como por exemplo a Gleba Palhano, ela, em termos no que diz respeito a lotes disponíveis, praticamente esgotado, né? E, então existe também uma busca de vocações para poder empreender. E aí onde está essa vocação hoje, já que lá na Gleba não tem mais? Não, a Gleba ainda tem, sim, lógico, né? Mas assim, diminuiu bastante, né? Mas se formos falar da Zona Sul, nós temos ali a Nova Palhano, que é um projeto que está em andamento, tem bastante área disponível. Aquela região da Prochê ali? Na região da Prochê também, que o pessoal chama de Nova Prochê, mas Nova Palhano é mais ou menos na região do Catuaí Shopping, naquela região ali, né? Ainda tem muitos empreendimentos sendo planejados naquela região. E tem os lotes também, né, individualizados, né, os loteamentos horizontais, né, os condomínios. Sim. No centro da cidade, que a gente estava falando da vocação, né, como o centro da cidade ele é pouco adensado, então tem espaço para que novas famílias venham a habitar a nossa região central, que tem uma condição de oferta de serviços, né? Mercados, trabalho, escritórios, consolidado, né? Sim. E Sandro, falando em crescimento, nessa área a gente está falando de geração de empregos também. Vocês chegam a fazer até parcerias com a Agência do Trabalhador para contratação, né? Existe uma estimativa de novas contratações também agora para 2026, também por conta desse cenário? Sim. A construção civil, apesar do avanço tecnológico que tem acontecido, que você citou no começo, Isso, né? É verdade. E que é um avanço muito relevante, porque precisa incorporar essas novas tecnologias para baratear o custo do produto, para ficar mais acessível, né? E também em decorrência da mudança do perfil da mão de obra. Né? Aquele trabalho que era muito mais bruto no passado, hoje podemos dizer que ele está bem mais leve, suavizado pelas tecnologias, pelo ferramental, né? Mas ainda assim a gente tem uma carência de mão de obra, ou seja, sempre estamos em busca de trazer novos trabalhadores, novos colaboradores para dentro desse mercado, que é um mercado promissor, paga bem. E as construtoras, o segmento, ele investe muito em treinamento para esse pessoal. Que legal. Então, existe um cenário promissor para incorporar novos colaboradores, para que as pessoas levem uma boa renda, uma boa condição de vida para suas famílias, trabalhando na construção civil. Com certeza. E só para a gente finalizar também, você citou a taxa Selic dessa expectativa, porque isso impacta no financiamento, né? Então, isso vai baratear o custo do dinheiro emprestado ali para quem vai optar pelo financiamento, então. Perfeitamente, isso é muito relevante, muito importante, porque quando a Selic sobe dessa maneira vertiginosa que subiu nos últimos anos, ocorre um arrefecimento no humor do mercado para ofertar, porque a gente sabe que o consumidor se ressente muito da taxa de juros, porque isso encarece o valor da prestação. O produto em si ele continua com o mesmo valor. Sim. Talvez ele afete um pouquinho, eventualmente, quando tem atores financeiros aí envolvidos na estruturação do empreendimento. Mas, de uma forma geral, quem se ressente mais desse problema é o consumidor final. Sandro, tomara que seja um ano promissor, né? Que a gente tenha muitos empreendimentos, muita gente com casa própria e conseguindo pagar e pessoas empregadas trabalhando. E para você é um bom trabalho ali, né? Porque você acaba de assumir o Sinduscon e a gente está sempre com Tarobá Cidade de portas abertas para você. Eu que agradeço. O Sinduscon também é uma entidade que congrega a indústria da construção civil na região do norte do Paraná,
87 municípios. A gente tem atuado muito fortemente no interesse da construção civil, não apenas no sentido de buscar um ambiente melhor, econômico, né? Como também para colaborar com as novas tecnologias que estão no mercado, estão chegando ao mercado, trazendo para nós e comunicando ao público, né? Estaremos sempre aqui. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Sandro Nóbrega, presidente do Sinduscom Norte do Paraná. 8h53, vamos fazer um intervalinho comercial rapidinho, daqui a pouquinho as últimas informações aqui no Tarobá Cidade ao vivo para você. Agora 8h55, já vou dar aquele recadinho para você que está aí programando uma reforma aí no seu espaço, está precisando reformar o banheiro. Eu tô, gente, a cozinha, eu já tô de olho na nova coleção de revestimentos da TK Acabamentos, porque você sabe, né? Lá tem acabamento lindíssimo para sua obra, do piso ao teto, os melhores revestimentos ali de coleções de muita qualidade. As grandes marcas do mercado estão lá na TK Acabamentos e algumas dedicam coleções exclusivamente para a TK Acabamentos. Vamos então para lá? 2 lojas aqui em Londrina, aquela coleção lindíssima também de louças e metais que eu não canso de falar, porque, gente, é de babá. Se você gosta daquela pia embutida, aquela que fica sobreposta na bancada, tem de tudo lá, e aqueles puxadores lindíssimos também, tudo bonito tem lá. Avenida Tiradentes, número 600 e Avenida Tiradentes, 1670. Atendimento em horário comercial de segunda a sexta, das 8 às 18, se prefere aos sábados, que é mais tranquilo, das 8 ao meio-dia. As 2 lojas têm estacionamento próprio e pessoas super capacitadas para te atender, atendimento personalizado. TK Acabamentos, deixando seus sonhos ainda mais lindos. Eu vou ali naquele telão porque eu quero mostrar quem ganhou aí o sorteio do Estúdio Risse. Lembra que a gente falou desde o comecinho do programa? O pessoal foi mandando aqui e vamos ver quem mandou pra gente. Tcharam! Foi a Ângela, gente, olha que cabelão que a Ângela tem. Ela ganhou e ela ainda falou que ela vai cortar o cabelo para fazer doação. Olha que bacana, hein? A gente vai mostrar você com visual novo, hein, Ângela? Você ganhou um corte com nutrição lá do Estúdio Risse. E lembrando, tá? Você vai tirar uma foto lá depois bem bonitona, transformada com o Lau Faustino, e a gente vai mostrar você aqui repaginada. Que horas são, gente? Está encerrando já? 58 minutos. Então, eu convido você a continuar na nossa programação. Agora vem o Bora Brasil, mas no intervalo, por volta das 10, 10h30, você já vai ficar sabendo, então, ao vivo, em tempo real, qual vai ser, porque provavelmente é esse o assunto da coletiva de hoje na CMTU, a nova tarifa do transporte coletivo. A coletiva que está marcada para as 10 horas da manhã, nossa equipe estará acompanhando a Cauana lá da rua, e aqui direto da redação a gente vai ter a Giovana Anselmo com o boletim ao vivo, já para informar você em primeira mão, e também no nosso portal tarobá.com.br. Assim que sair, né, o anúncio, a gente já vai estar publicando a matéria também sobre o novo valor. Lembrando, ressaltando que não foi citado qual seria o assunto dessa coletiva, só sabemos que é sobre transporte coletivo, mas todo começo de ano tem essa expectativa e vamos ver qual será esse novo valor. Será que vai ficar no mesmo patamar? Será que vai subir 20, 30 centavos? Será que vai ter um aumento grande? A gente ainda não sabe, existem várias especulações aí. E outro lembrete também, gente, amanhã, sexta-feira, ao vivo, o presidente da CMTU, Fabrício Bianchi, ele vai estar aqui no Tarobá Cidade, vai fazer uma entrevista ao vivo com a gente, vai fazer um balanço. Claro que a gente vai repercutir com ele a tarifa do transporte coletivo, mas lembrando que a CMTU, ela tem 68 serviços aqui na cidade, ela que coordena tudo isso. É uma grande gerente da cidade de Londrina, capina e roçagem, tem o transporte, tem a questão do PET, né, da saúde animal e tantos outros serviços que ela cuida, e a gente vai fazer um balanço, tá bom? Então amanhã, às 8 horas da manhã, a gente volta ao vivo e outros assuntos também no nosso Tarobá Cidade, participação do Edson Neves.
E eu vou estar te esperando e espero que você tenha uma quinta-feira abençoada, com luta sim, mas vamos vencê-la se Deus quiser. Um beijo no seu coração e até amanhã.